Então, pessoal, vamos continuar aí com a nossa segunda aula de esteroideas. Então, na primeira parte da aula, a gente viu um pouquinho sobre a parte da morfologia e a gente também conseguiu ver acerca do ciclo biológico. E lá pelo ciclo biológico, a gente viu que a principal, né, forma de infecção, na verdade, seria por meio, né, da penetração da larva L3 pela pele, né? Mas essa L3, ela também pode penetrar por outras localidades. Então, ela também pode estar causando surgimento de infecções a partir da penetração por meio de mucosas, como a mucosa oral, e também pela penetração na região do esôfago. E essas formas de penetração é chamada de hétero ou de primo infecção. Ainda há uma situação em que a gente tem a autoinfecção externa ou exógena. Em que o que acontece? O indivíduo, ele defeca, tá certo? E esse indivíduo, ele não vai ter uma boa higiene, geralmente, que tem essa situação. Então, como ele não tem uma boa higiene, a larva rabiditoide, ela vai ficar lá na região anal, tá? Em tempo suficiente para ela se tornar filarioide. Então, quando essa larva se torna filarioide, ela penetra novamente por meio da mucosa anal, causando aí a autoinfecção externa. E as pessoas que são mais susceptíveis a esse tipo de acontecimento são justamente as crianças, os idosos ou indivíduos com pouca higiene. Então, crianças e idosos, né, principalmente pelo fato de que muitas vezes esses indivíduos eles não têm tanto controle, né, sobre os seus esfínteres, né? Então eles acabam defecando na própria roupa, ou defecando na fralda, e se aquelas fezes passarem também muito tempo ali, pode ter uma muda, né? Para a filariose, essa filariose ela pode estar penetrando no ânus também, causando essa autoinfecção do tipo externa. Esse outro tipo é o mais interessante, né? Que é a autoinfecção interna, tá bom? Em que essa autoinfecção interna, ela acontece principalmente em indivíduos que estão constipados, imunocomprometidos, indivíduos tuberculosos, grávidas, enfim, indivíduos que vão ter mudanças aí imunológicas e hormonais, eles vão ter maior susceptibilidade de ter esse tipo de situação. Então, o que acontece com esse tipo de indivíduo, né? Por alguma razão, essa larva rabiditoide ela vai ficar mais tempo lá na região intestinal, geralmente devido à presença de fezes, né? Então, como ela fica lá nessa região intestinal, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se transformar em L3, lá dentro do intestino. Então, daí, como ela se transforma em L3 dentro dessa região intestinal, ela já vai estar na forma infectante, né? E ela vai começar a migrar aí para diversos órgãos, causando aí um aumento do parasitismo, sobretudo nas regiões intestinais e pulmonares. Então, o indivíduo desenvolve o chamado quadro de hiperinfecção, tá bom? Devido a essas situações, que são situações aí totalmente distintas, né? Então, é importante que a gente saiba diferenciar a heteroinfecção, autoinfecção interna e autoinfecção externa. Então, agora a gente vai falar da patogenia, patologia e sintomatologia. Então, a gente tem vários tipos de manifestações, né? A gente vai ter as manifestações cutâneas, em que nós temos a penetração das larvas infectantes, que as larvas mortas, elas vão ficar no tecido, né? No tecido subcutâneo, e isso, consequentemente, pode estar causando manifestações locais, como manifestações inflamatórias. Ainda, pode haver também uma situação de reinfecção, em que o indivíduo ele se infecta com a larva, né, com os Escherichia coli uma segunda vez. Então, essa reinfecção faz com que a resposta ela seja um pouco mais forte. Então, geralmente, o indivíduo ele vai ter edema, ele vai ter vermelhidão, ele vai ter coceira, vai ter formação de pápulas hemorrágicas, e também ele vai ter a presença de urticárias. E temos ainda uma situação de disseminação, em que nessa disseminação nós vamos ter uma situação em que a gente vai ter uma ou mais larvas e elas vão passar por certas localidades
do corpo, né, de forma linear ou de forma serpiginosa, em que essas formas serpiginosas ela vai ser meio que uma forma com algumas curvas. Então, aqui a gente pode, né, observar, por exemplo, no tronco desse indivíduo, a presença da larva, né, disseminada. Então, bem interessante, ó, a gente pode observar a presença aqui, ó, da larva no tecido desse indivíduo. E essa situação de disseminação ela é mais visível, né, mais comumente observada em regiões como tronco, nádegas, a região do períneo, virilha e coxas, em que a larva ela vai ter a capacidade de avançar cerca de 5 a 15 centímetros por hora, né? Então, esse indivíduo ele vai ter coceira, né? Ele vai ter incômodo nesse local, ele vai ter a formação de urticárias. Então, a região ela vai ficar realmente um tanto visível, né? Devido a essas mudanças e devido a esses sintomas físicos que ela vai estar causando. Então, o indivíduo vai conseguir localizar com certa facilidade, tá? Temos também os sintomas pulmonares. A gente viu, né, que a L3, quando ela entra na corrente sanguínea, ela vai chegar lá na região do coração, né, e passa para a região pulmonar. Então, quando ela passa para essa região pulmonar, ela vai causando danos, ela vai causando também incômodo nesse tecido. Então, o indivíduo ele vai ter tosse, ele vai ter febre, dispneias e crises asmatiformes. Além disso, ele pode ter uma situação de hemorragia, infiltrado inflamatório, constituído de linfócitos e de eosinófilos, né? Então, a presença de eosinófilo é bem comum sempre que a gente está tratando aí de infecções parasitárias. Então, em casos que são mais graves, o indivíduo ele vai ter comprometimento do pulmão e dos brônquios, vai ter broncopneumonia, pode ter a síndrome de Loeffler, né? Que essa síndrome de Loeffler, ela vai ser caracterizada por tosse, por febre e por eosinofilia. Além disso, esse indivíduo ele pode ter uma situação de edema pulmonar e ainda pode chegar a ter realmente situações de insuficiência respiratória. Sobretudo, né, pessoal, quando a gente tem uma situação de hiperinfecção. Então, esses danos, eles são potencializados. Na região intestinal, nós temos também algumas manifestações que surgem. Nós temos, por exemplo, a enterite catarral, né? Então, os danos causados por esses parasitas contribuem para a formação excessiva da mucina, né, que vai compor aí o muco. Então, esse indivíduo ele vai ter uma situação de inflamação, né, nesse lugar com uma grande produção de mucina, com a grande produção de muco. Então, é comum que as fezes desse indivíduo elas sejam riquíssimas em muco. Nós temos ainda também a enterite edematosa, né? Em que, no caso, a gente vai ter uma formação de edema na região submucosa e a gente vai ter o desaparecimento do relevo mucoso, né? Então, como é que a gente vai ter aí a região intestinal, né? A gente vai ter a região intestinal com células aí que vão permitir, né, a absorção dos nutrientes. Então, essas células, elas vão ter várias microvilosidades, né, e elas vão ter características adequadas para permitir o aumento da absorção dos alimentos, dos nutrientes em geral, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem a formação de edema, né, quando a gente tem um inchaço, esse acúmulo de líquido nesse local, consequentemente, a gente vai ter todo um desaparecimento dessa morfologia, desse relevo, dessa configuração tecidual. E esse desaparecimento dessa configuração tecidual faz com que o indivíduo ele tenha má absorção e desenvolva uma condição clínica chamada de síndrome de má absorção. Bom, pessoal? Além disso, nós temos ainda outra situação que pode acontecer, que é a enterite ulcerosa. Em que essa enterite ulcerosa, ela vai acontecer quando tem uma grande quantidade de parasitas, né? Esses parasitas, em grande quantidade, eles vão causar danos, vão causar também inflamação e vão causar uma situação de fibrose. Ou seja, o tecido do intestino, ele vai começar a se tornar um tecido conjuntivo, né? Ele deixa de ser um tecido especializado, que tem suas funções suas funções características. Então, quando ele deixa
de fazer essas funções, algumas alterações podem acontecer, como, por exemplo, as alterações de peristaltismo, que peristaltismo é justamente nesse movimento que a gente vai ter aqui no nosso trato gastrointestinal, que vai permitir com que, desde o momento que a gente engole algum alimento até o momento em que a gente vai ter a expulsão das fezes, a gente tem esses movimentos peristálticos, permitindo com que esses alimentos e ou essas fezes elas consigam seguir o seu fluxo normal, tá? Então, essa situação pode gerar em írio paralítico, né? A gente pode ter uma parada aí do peristaltismo, do peristaltismo no trato gastrointestinal. E ainda podemos também, essas alterações de peristálticas também ainda podem gerar uma situação de surtos de diarreia. Então, o indivíduo ele pode ter muita diarreia. Ademais, ele pode ter ainda náuseas e vômitos. Ele pode ter síndrome desentérica, né? Ele vai ter muita disenteria, com esteatorreia, com fezes contendo muito muco. Pode ainda ter uma situação de desidratação e pode ter ainda uma situação de choque hipovolêmico, porque esse indivíduo ele fica tão desidratado de uma forma que ele vai ter pouco líquido, né, no seu corpo. Então, consequentemente, isso pode trazer uma situação de choque, tá? A gente vai ter pouquíssimo líquido para o coração estar fazendo, né, o bombeamento desse líquido. Então, o indivíduo ele chega numa situação de falência mesmo, ele vai entrar em choque. Além disso, nós temos ainda a situação disseminada, em que os pacientes, nessa situação disseminada, geralmente são os pacientes que estão imunocomprometidos, ou ainda são pacientes com megacólon, diverticulite, que seria a inflamação do tecido intestinal, íleo paralítico, o uso de antidiarreicos, assim como também situações de constipação. Então, todas essas situações, principalmente a situação de pacientes imunocomprometidos, vai causar uma situação de autoinfecção. Ou seja, as fezes vão passar um tempo lá dentro, né? As rabiditóides vão conseguir se transformar em filarióides, e daí a gente vai ter algumas situações que vão acontecer. Nos rins, nós vamos ter hematúria e proteinúria, ou seja, vai sair hemácia e vai sair proteína pelos rins. E a gente viu em aulas passadas que não é para isso acontecer. Então, se acontecer essa situação, isso quer dizer que os rins eles foram muito danificados. E essa danificação nos rins foi tão grande, de forma que moléculas enormes, gigantescas, estão conseguindo passar pela nossa região glomerular. Além disso, no fígado, pode ocasionar uma situação de obstrução dos canalículos. E essas obstruções, obstruções, né, que vão acontecendo, na verdade, nos pequenos canais, né, que irrigam, nos pequenos capilares, né, isso pode causar danos nesse fígado, havendo, portanto, um aumento da bilirrubina, assim como também um aumento de enzimas hepáticas, o que são justamente marcadores de dano ou de disfunção hepática. Então, o aumento dessa bilirrubina pode ocasionar, em casos muito raros, em icterícia, né, o indivíduo vai ficar amarelo. E nós temos também as enzimas hepáticas como ALT e AST, que podem ser quantificadas para nos demonstrar dano hepático. Na vesícula podem causar colicistite. No coração podem ser encontradas no líquido pericárdico, enquanto que no cérebro as larvas podem ser também encontradas no líquido cefalorraquidiano e nas meninges, podendo causar uma situação aí de meningite. Temos também larvas presentes no pâncreas, ovário, tireoide, adrenais, próstata, glândulas mamárias e linfonodos. Então, as larvas elas vão de fato se disseminar, né, por todo o corpo devido a essa autoinfecção, tá bom? E essa situação ela vai ser piorada devido à presença de algumas bactérias, como Escherichia coli, Enterococcus fecalis e Klebsiella pneumoniae. Essas bactérias
essas bactérias gram-negativas, elas estão aonde, pessoal? Onde é que elas se encontram? Se encontram justamente na região intestinal. Então, acredita-se que as larvas filarioides, né, quando elas saem da região intestinal para invadir outros órgãos, elas acabam carreando esse tipo de larva, o que faz com que o indivíduo ele tenha infecções por diversas partes do corpo. Então, esse indivíduo ele vai ter pericardite, esse indivíduo ele vai ter meningite, esse indivíduo ele vai ter pancreatite, esse indivíduo ele vai ter acometimento dos mais diversos órgãos do corpo, o que pode levar o indivíduo a uma situação de óbito, porque já é uma condição clínica muito complicada quando estamos nessa situação disseminada. Já a estrangiloidíase do tipo crônica, né, ela vai ser quando o indivíduo ele já está há muito tempo com essa doença. Então, geralmente ele vai ter uma situação aí de anemia, em que essa anemia ela vai ser do tipo hipocrômica. Ele vai ter eosinofilia, sudorese, pode apresentar incontinência urinária, palpitações, tonturas, alterações no eletrocardiograma, assim como também astenia. Já em relação a situações envolvendo o sistema nervoso central, esse indivíduo também pode ter alterações, como irritabilidade, depressão, insônia, além de que ele ainda pode ter emagrecimento, ou situações incomuns, como ascite, perfuração intestinal e também pode ter situação de artrite. Sobre o diagnóstico, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que pode ser tipo clínico ou laboratorial. E o clínico, né, como nas demais parasitoses, ele é muito, ao menos nas eumitíases, né, ele vai ser muito limitado. Porque, primeiro, que a gente vai ter vários sintomas que vão se parecer com outras parasitoses. E segundo, que 50% dos indivíduos são assintomáticos, ou têm sintomas muito leves. Então, o clínico ele não vai conseguir, só analisando o paciente, ver se aquele paciente tem alguma coisa ou não. Então, é daí que o diagnóstico laboratorial entra. Então, esse diagnóstico ele pode ser feito por meio do exame direto, adicionando diretamente as fezes na lâmina. Pode ser feito por meio de Huffman, Pons, Jenner ou Lutz, em que a gente utilizar aí o caso de sedimentação. Pode ser utilizado o HIT ou formal éter ou o MIFS, né, que vai fazer a centrifugação desse material utilizando formal éter ou MIFS. Pode ainda utilizar Faust ou centrífugo-flutuação, em que nós vamos utilizar o sulfato de zinco e vamos utilizar também o sobrenadante, né, para fazer esse diagnóstico. E podemos também ainda utilizar para as larvas o Harada-Mori, que a gente viu aí na aula passada, para a detecção de larva de ancilostomídeo. Ainda pode ser feita a utilização de métodos imunológicos, como ELISA, imunofluorescência indireta. Pode-se utilizar o PCR para a ampliação do material do DNA, né, do parasita. E nós temos alguns diagnósticos que são específicos, né, que são, de fato, mais voltados para a estrangiloidíase. Então, pessoal, o primeiro, né, que eu vou falar para vocês é o Berman Moraes, em que esse Berman Moraes ele vai ser bem interessante, né, esse tipo de diagnóstico. Ele vai se fundamentar no termotropismo e no hidrotropismo, porque as larvas elas vão ter afinidade pela água, né, e também vão ter afinidade aí por certas temperaturas. Então, eles vão colocar águas aí com mais ou menos uns 40 graus Celsius, tá bom? Vão estar utilizando um funil, além disso, vão utilizar também um agaze e vão utilizar um aparato que permita com que haja com que se evite, né, a perda do conteúdo de água daqui. Então, inicialmente, se pega a gaze e vamos pegar também as fezes. Então, essa espalha-se, né, dobra primeiro essa gaze e espalha-se as fezes por essa gaze. Depois disso, adiciona essa gaze no funil, né, contendo a água já aquecida. Daí, essa gaze ela tem que entrar em contato direto com essa água, justamente para que, caso haja a presença de lava, essas lavas elas saiam daqui e elas comecem a nadar até a região mais
inferior. Em seguida, a gente vai esperar 1 hora e depois vai fazer uma pequena abertura e vai coletar de 3 a 5 ml do líquido. Depois, pode ou não fazer essa centrifugação. Alguns autores dizem que é bom fazer, outros dizem que não é necessário fazer a centrifugação. E depois, a gente vai levar essas informações para o microscópio, com um pequeno aumento, para observar se há ou não a presença de larvas. Então, percebam, né, que esse método ele vai estar ligado totalmente à afinidade que as larvas vão ter pela água e pelo calor. Então, elas vão conseguir sair, né, dessas fezes e vão adentrar nessa água, indo se sedimentando, que elas vão ter a tendência de se sedimentar até a parte mais inferior, né, desse sistema. Um outro método é o método de Rugai. Esse método de Rugai, ele é um método simplificado, né, do Berman Moraes, e ele também vai servir aí para a gente observar a presença de larvas. Então, a gente vai utilizar um pequeno recipiente contendo as fezes, um agaso que vai dobrar esse recipiente e também um cálice de sedimentação espontânea. Daí, inicialmente, a gente vai acondicionar essas fezes nesses pequenos recipientes, vai pegar essa gase dobrada em duas e vai dobrar, né, esse recipiente dentro dessa gase e vai torcer. Em seguida, a gente vai adicionar ele em contato com a água. Essa água também vai estar aquecida e a gente vai esperar aí um tempinho, né? E depois de cerca de 1 hora, nós iremos observar se na região mais interna, na região do vértice do cálice, há a presença de sedimentos contendo as larvas. Depois a gente leva ao microscópio e faz a análise. Então, atenção, pessoal, uma coisa que vocês têm que ficar atentos é que as larvas, o Berman Moraes e Rugai, são métodos que devem ser feitos de imediato. Então, assim que tem a coleta das fezes, já é para ser feito esse processo, porque as larvas elas podem morrer rapidamente, com ou sem refrigeração. Então, é importante que a gente sempre busque estar fazendo o mais rápido possível. Do ponto de vista epidemiológico, né, a estrangiloidíase ela é dividida em 3 categorias. Ela pode ser do tipo esporádica, quando há uma prevalência menor que 1% na região estudada, endêmica, quando há de 1 a 5%, e hiperendêmica, quando há acima de 5%. Então, o Brasil, né, por exemplo, ele vai ser do tipo hiperendêmico, uma vez que tem se observado que a prevalência ela vai ser maior que 5%. Entretanto, a gente sabe que tudo isso vai depender da localidade que a gente estiver desenvolvendo no nosso estudo. Então, né, quais são as pessoas que são mais atingidas? Né? São os agricultores, os hortigranjeiros, os trabalhadores rurais, assim como também imigrantes e viajantes de áreas que são endêmicas. Então, esses indivíduos eles são os mais acometidos. Né? E a gente dá um destaque aí para os trabalhadores rurais em geral, porque eles são pessoas que eles vão ter muito contato com o solo. Então, se aquele solo estiver contaminado com as larvas, esse indivíduo ele pode estar adquirindo, né? Já que se trata justamente de uma geomitose. Então, pessoal, em localidades, em zonas rurais, é mais comum que a gente consiga observar situações de geomitose, incluindo, né, a estrangiloidíase ou a ancilostomose. Um problema muito grande é que atualmente nós trabalhamos com métodos no laboratório que são de baixa sensibilidade para a detecção de larvas. Então, em geral, a gente trabalha com o Huffman, né? A gente trabalha com o Huffman e daí ele não é o método mais adequado para a gente fazer a detecção de larvas, né? Até porque, até pelo tempo mesmo que esse Huffman pode ficar, a gente pode também ter uma degradação dessas larvas. Então, é necessário que haja uma melhoria, né, nos laboratórios para que eles utilizem no mínimo 2 métodos para ver se aumenta justamente essa sensibilidade. Tem sido observado que pacientes com AIDS ou em estado de AIDS ou com HIV,
eles vão ter 2 chances mais de desenvolver a estradilodíase, justamente porque eles são pacientes imunocomprometidos. Então, pessoal, é bem interessante a gente ressaltar isso, porque geralmente, né, a estradilodíase ela vai ser vista justamente em indivíduos que não só têm muito contato com o solo, mas que também se encontram imunocomprometidos. Até porque, como a gente já discutiu em outras aulas, para que o indivíduo ele desenvolva a infecção, a gente tem que prestar atenção em várias situações, como questão nutricional, tem que ver a questão também relacionada ao sistema imunológico desse indivíduo, entre outras situações. Aqui eu trouxe para vocês um quadro bem interessante, que ele vai trazer justamente a ocorrência de estrognoides intercorales em diferentes grupos populacionais, que foi feito em Minas Gerais. Então, eles utilizaram 2 métodos. Utilizaram o método de Berman-Moraes e utilizaram também o de sedimentação espontânea, que é o Hoffman-Poisson-Jenner, ou ainda chamado de Lutz, né? Então, daí eles observaram que a maior positividade foi observada em pessoas que consomem muito álcool, né? Justamente em indivíduos que vão ter essa característica de imunocomprometimento, né? Porque quando a gente toma bastante álcool, a gente tem uma situação de déficit no sistema imunológico. Crianças de creche, né? Que são indivíduos que vão ter mais contato com o solo e vão ser indivíduos também que vão ter um sistema imunológico ainda em desenvolvimento. Indivíduos com AIDS e HIV, que a gente também já viu que é devido à situação imunológica. Pacientes com câncer gástrico intestinal, porque justamente são pacientes que eles podem, eles estão fazendo uso de fármacos que vão comprometer muito o sistema imunológico deles. Indivíduos de área rural, né? Pessoas também que trabalham com o serviço de limpeza e podem acabar tendo contato com fezes. Nós temos também indivíduos sem teto, que são indivíduos que, por sua vez, eles têm a higiene muito pobre, então isso pode estar facilitando também a contaminação pela água, pelos alimentos, ou até mesmo, né, uma situação de autoinfecção externa. Temos também aí indivíduos idosos, né, indivíduos diabéticos também e crianças imunossuprimidas, que são também, né, indivíduos que vão ter aí a fragilidade imunológica. Então, como é que acontece a manutenção da doença, né? Porque é difícil acabar com essa doença. Então, essa doença ela é difícil ser erradicada, porque nós temos tanto homens como também nós podemos ter animais. Então, já há situações em que cachorros e gatos, eles podem adquirir a estradilodíase e eles podem servir como reservatórios. Então, eles ficam ali com parasita e eles vão liberar esses parasitas para o solo, podendo haver em seguida também a contaminação de seres humanos. Nós temos também aí as larvas infectantes, originárias diretamente ou indiretamente, que estão presentes no solo, também elas contribuem para essa manutenção da doença. O solo arenoso ou areno-argiloso, né, que vão permitir, são geralmente úmidos, e permitem com que as larvas elas possam sobreviver. Locais também que a temperatura vai estar entre 25 a 30 graus Celsius, então o Nordeste é essencial, é ótimo, né, para esse tipo de patógeno. Condições sanitárias inadequadas, essa falta justamente de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados, né, como não lavar bem as mãos, não lavar bem o corpo, né, pode também estar contribuindo. A má higienização da região anal e perianal também. O contato com alimentos contaminados por água de irrigação poluída com fezes e também a não utilização de calçados, que façam que aquele indivíduo, ao ter contato com o solo, se aquele solo estiver contaminado, o indivíduo ele vai e se infecta. A profilaxia é a melhoria dos hábitos de higiene, lavagem adequada dos alimentos, utilização de calçados, educação em saúde, assim como também o tratamento dos doentes. O tratamento ele pode ser feito com tiabendazol, que é um fármaco que vai atuar justamente nas fêmeas paternogenéticas parasito. O cambendazol, que ele consegue tanto erradicar as fêmeas paternogenéticas parasitas como as larvas. O albendazol, que é mais específico para fêmeas paternogenéticas e também para larvas.
E a ivermectina, que ela tem sido utilizada como fármaco de escolha para indivíduos que se encontram imunocomprometidos. Então, em situação de disseminação, também pode ser utilizada a ivermectina. Além disso, aconselha-se também a utilização de laxantes em indivíduos que se encontram constipados e de antibióticos nessa situação de disseminação, em que geralmente, né, como a gente viu durante a aula, as larvas elas vão conseguir levar bactérias para outros locais do corpo, ocasionando aí inflamações causadas por bactérias gram-negativas por todo o nosso corpo. Então, é interessante também o uso de antibióticos nos casos graves da doença. Então, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom?